Livro de Daniel, capítulo de número 3, versículo 1 e depois o 24, 25 e 26. Daniel 1, todos acharam? Alguém não achou ainda? Se não achou, diga misericórdia. Nós esperamos. Daniel está bem no meio da Bíblia. Daniel capítulo 3, versículo 1, 24, 25 e 26. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Durã, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores da província, para que viesse a consagração da estátua que o rei tinha mandado levantar. Versículo, por gentileza, versículo 23 em diante, capítulo 3, versículo 23. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do fogo da fornalha ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Versículo 25, podem ler para você guardar bem isso. E respondeu e disse: eu, porém, vejo. Escuta, você não, presta atenção, isso é sério. Você não estava só. Nabucodonosor, um grande rei da Babilônia, cresceu, dominou o mundo, e agora o seu ego se inflamou, o seu eu, e ele cismou de criar um Deus, uma estátua dele, de ouro, uma coisa tremenda, e deu uma ordem em toda a província que todos deviam adorar aquela imagem de escultura. Mas a Bíblia nos ensina, o próprio Deus disse: vós não se ajoelharei, nem adorarei imagem feita pela mão do homem, nem de pedra, nem de gesso, nem de madeira, nem nada, porque eu sou o Senhor, Deus zeloso, e fora de mim não há outro. Eu sou Deus em espírito e devo ser. Então, mas o povo hoje ainda adora. Quantas pessoas têm imagem de santinho dentro de casa e fica se prostrando? Gente, isso é abominável aos olhos de Deus. Deus não divide a sua glória. Não adianta você, não adianta. Irmãos, eu fui católico, praticante, eu sei do que eu estou falando. Deus, mas Nabucodonosor, induzido pelos seus ministros, criou uma estátua enorme e falou: vou inaugurá-la e todo o povo vai ter que adorar, homem, criança e tem mais. No dia que tocar os instrumentos, todos, quando tocar o instrumento, todo mundo vai ter que se ajoelhar e adorar a minha imagem. Só que lá, escravos tinham se levado para a Babilônia, estava Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram amigos de Daniel. 3. E esses 3, embora estavam vivendo no cativeiro, eles serviam ao único Deus, ao Deus que criou os céus e a terra, ao Deus que o homem só se prostra diante dele, que o homem não se prostra diante de imagem nenhuma, porque ele disse que é abominável aos olhos de Deus. E esses 3 foram avisados: ó, vocês vão ter que dobrar o joelho diante da estátua. Olha bem, irmãos, como o diabo é sujo. E esses 3 não fizeram. Aí alguns fofoqueiros, que aparecem muito, que o diabo usa muito a língua de alguns, e infelizmente alguns estão até subindo nos púlpitos das igrejas, mas Deus está descendo com a espada, chamando a Arábia. Alguns usam a mídia para falar tanta bobeirinha, na Baxéria Meneia, né? Abre a boca para falar. Se não for para edificar a tua palavra, então cale-te, né? Fica falando bobeira, fica se alimentando, para com isso. A Bíblia diz que alguns que induziram o rei disse: rei, Nabucodonosor, você não disse que essa estátua tua todo mundo tem que adorar, homem, mulher, criança, todo mundo se prostrar diante dela? Eu dei essa ordem, Mas tem 3 aí, ó. O tal de cristão, o tal de crente, os crentinhos, não adoram a tua imagem. Nabucodonosor falou: o que é? Quem são esses 3 aí? Quem são esses para não adorar a imagem que eu fiz? Eu sou o rei. Aqui tem que mandar sou eu. Mande avisá-los. Se eles não adorarem a minha imagem, eu vou lançá-los na fornalha de fogo ardente. Gente, não era fogão de lenha não, queridos. Era um forno enorme, enorme. Para você ter uma ideia, ele foi aquecido de tal maneira, 7 vezes mais. Quando chegava perto, escuta para você ter uma ideia. Aí o rei mandou chamar
Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não dobram o joelho diante da minha imagem? Isso é verdade. Por quê? Porque só adoramos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Nós não se prostramos não. Só esse Deus, só esse. Eu só presto adoração ao Deus de Abraão. Vocês estão me afrontando? Pois eu vou dar uma última oportunidade. Vou mandar tocar os instrumentos. Se vocês, quando tocar o instrumento, não se ajoelhar, eu vou mandar aquecer aquele forno 7 vezes mais. Queridos, era tora de madeiras. Não era carvãozinho de churrasco, não. Era coisa brava. Forjava ferro, derretia ferro. 7 vezes mais. Mandou tocar os instrumentos e os 3 não se ajoelharam. Nabucodonosor ficou furioso. O quê? Pegue esses 3 crentinhos, lance-os na fornalha de fogo ardente. E tem mais. Lança amarrado, atado. Braço, mão e pé. Ó. Quero ver. Esse é o castigo deles. Os soldados que amarraram e que lançaram os 3, quando chegaram perto da fornalha, porque de chegar perto e jogar, foram queimados. Os que estavam fora. Se os soldados que jogaram foram queimados, imagina lá dentro. Já viu o fogo crepitando? Imagina a fornalha ardente. Fogo iluminando tudo. Daqui a pouco, Nabucodonosor pensa, não estou sentindo cheiro de carne queimada, não estou sentindo cheiro de cabelo queimado, estou sentindo de roupa queimada. Nabucodonosor levanta e olha lá para dentro da fornalha de longe. Quando ele olha, lá baixou, ele fala para os soldados, vem cá, vem cá. Eu não mandei jogar 3? Você mandou. Como é que eu vejo 4? Dorme! Eba, tará, que de comando, comanda cai. Iribicandarai, que te faço. Como é que eu vejo 4? E Nabucodonosor ficou mais furioso ainda. E o 4º homem é semelhante a filho de deuses. Parece um anjo. Tire-os daí. Sai, 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 sai. Saiu os 3. Não tinha roupa queimada, cabelo não tinha queimado, pestana queimada. Nabucodonosor reconheceu e disse: a partir de hoje, ninguém, todo mundo vai ter que se prostrar diante do Deus de Sadraque e Mesaque. Sabe por quê, irmão? Porque quando aqueles 3 foram jogados lá dentro, talvez um olhou para o outro e falou: olha, nós não possuímos diante da imagem, preferimos morrer queimado do que negar o nosso Deus. Nós não vamos obedecer o homem, nós devemos a um Deus vivo. Um olhou para o outro e falou: mas será que nós vamos estar sozinhos? O outro falou: não. E não estavam sozinhos. Foram jogados 3, mas lá dentro tinha um 4º homem que não te abandona. Lá dentro tinha um 4º homem que não te deixa. Lá dentro tinha um 4º homem que caminhou. A Bíblia diz que eles caminhavam no meio do fogo e não tinha fogo nas suas vestes, no seu cabelo. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo, minha irmã? Você pode dar um glória a Deus aí para arrebentar a boca do balão? Bate palmas para esse Deus vivo. Sabe por quê? Porque aqueles 3 tinham um amigo. Eles não estavam sozinhos. E às vezes na nossa vida, mas pastor, que Deus é esse? Por que Deus... Tudo bem, pastor, eles não foram queimados, não passaram, mas por que Deus permitiu? Porque tem coisas na nossa vida que é necessário queimar na fornalha da vida. Para maturidade, para despertamento. Tem crente que passa pela fornalha para... o Deus esquecido. Porque você tem que ser lapidado. Tem crente que é lançado numa luta. Pastor, estou indo para a igreja, pastor, parece que piorou 7 vezes mais. A fornalha faz 7 vezes mais, você não vai morrer. O 4º homem está com você. Você não está sozinho. Você não está sozinho.